Muito bem, chegamos à lição de número 8 com o título Isaque, herdeiro da promessa. Essa é uma lição muito importante que nós vamos ver que Deus cumpriu a sua promessa. Deus foi com Isaque, da mesma forma que foi com Abraão. O texto áudio, e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas porque o Senhor o abençoava. Gênesis 26:12. Então Isaque plantou e a terra deu uma medida extraordinária. Por quê? Porque Deus era com ele. Verdade prática. Deus abençoou Abraão em tudo e Isaque, o filho da promessa, também seria abençoado. Quando Deus age, ninguém pode impedi-lo. Ao agir de Deus, ninguém pode impedi-lo. Mas Deus requer de nós o quê? Obediência, persistência. Nós vamos ver que Isaque, ele infelizmente teve alguns erros semelhantes aos erros do seu pai, porque Abraão, nosso pai, é na fé, mas teve alguns erros que nós vamos ver que foram repetidos aqui por Isaque. Leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 26, do versículo 1 ao 5, depois versículo 12 ao 14, e o versículo 24 e 25. Nós vamos agora para a nossa introdução dessa lição muito importante, né? Por quê? Porque muitas das vezes, às vezes questionamos, né, os nossos pais em tantas coisas, mas igual escreveu Shakespeare, tem hora que você percebe que há muito mais do seu pai em você mesmo do que aquilo que você imaginava, ou seja, às vezes aquilo que nós criticamos de nossos pais, algum defeito, né, alguma deficiência ali que a gente viu no decorrer da nossa vida, porque todos têm falha, de repente nós mesmos cometemos essas mesmas falhas. Introdução. Assim como Deus foi com Abraão, ele também foi com Isaque. No entanto, a promessa e a bênção do Senhor não nos isentam das dores e das perseguições. Isaque, o filho da promessa, por um milagre, veio ao mundo dentro do plano de Deus. Ele foi prometido a Abraão, né, e a sua descendência. Então, dentro do plano de Deus, ele cresceu e casou-se com Rebeca, filha de Betuel, Arameu, de Padã Aram, mas sua esposa também era estéril, como foi sua mãe. Entretanto, como filho de Isaque, como filho de Abraão, Isaque também era um homem de fé a Deus, né? E soube esperar e confiou no Senhor. Nós vamos ver agora a história, né, deste moço que teve alguns erros, sim, mas também teve as suas grandes qualidades, né? É um dos homens da Bíblia de mais qualidades, que você vê aqui, pouquíssimos erros, mas que o Senhor também o abençoou e o guardou de forma poderosa. Primeira parte, a fome na terra. No item 1, socorro entre os filisteus. Da mesma forma como Abraão enfrentou a ocorrência de uma fome onde vivia, Isaac também teve essa experiência. Então diz assim a Bíblia, e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Então, na época do Abraão, também teve uma grande fome e ele desceu para o Egito. Agora, Isaac já não era para descer para o Egito, era uma orientação do Senhor, né? Lembra que Abraão teve problemas lá, quando o faraó viu sua esposa, achou bonita, né? E ele com medo, falou uma meia-verdade. Se ela é minha irmã, mas na verdade era irmã por parte de pai, mas era sua esposa, ele teve medo de falar que era sua esposa. Vamos ver no decorrer da lição que Isaac teve um erro semelhante. Vamos lá. O texto bíblico diz que a fome novamente dominava a terra. Dominava a terra. O pai de Isaac buscou socorro no Egito e o filho acreditou inicialmente que descer até ali seria a melhor opção. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que podemos fazer planos e projetos, mas a resposta certa vem do Senhor. E claro que você tem que ter sonhos, você tem que ter projetos, mas a resposta certa vem do Senhor. Diz assim, ó, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então nós temos sonhos, fazemos projetos, mas é o Senhor que vai validar isso, né? Conforme a vontade dele. Deus apareceu a Isaac e ordenou que ele, Deus apareceu a Isaac e ordenou que ele não descesse ao Egito. Nós temos que estar atento a isso, ó. E havia fome naquela terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, e manda ele peregrinar nessa terra, né? Porque Deus disse que iria prosperar ele nessa terra, e essa terra também seria dele e de seus descendentes. No item 2, confirmação das promessas. Deus cumpre todas as suas promessas. No entanto, muitos crentes acreditam em promessas que são, na verdade, uma ilusão do seu próprio coração. Então tem que tomar cuidado. Ah, Deus tem uma promessa sim para mim. Ainda não cumpriu. Mas que promessa é essa? Ah, alguém profetizou. Ah, não. Alguém profetizou, a Bíblia orienta que você tem que aguardar. Se a profecia cumprir, foi de Deus. Se não cumprir, não foi de Deus. Então, tem hora que vai colocar uma expectativa em coisa que não é Deus que falou. Cuidado, meu irmão. Aqui é Jeremias, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E é o próprio Jeremias que explica, né, quando houver uma profecia,
espere, se ela cumprir é de Deus, se não cumprir não é de Deus. Muitos também recebem promessas de pessoas, né, que dizem profetas, mas que não são. E o que estes disseram ser da parte de Deus não se cumpre. E aí a pessoa fica o quê? Fica naquela ilusão. Olha só, quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Então, meu querido, se cumpriu é de Deus, se não cumpriu, não é de Deus. Deus repetiu e confirmou a Isaac o que prometera a seu pai. Então, Deus confirmou essa promessa a Isaac. Então, a promessa de Deus sempre está de pé, viu, irmãos? No item 3, o problema se repete. Os filisteus demonstraram interesse em Rebeca, esposa de Isaac, da mesma forma que aconteceu com sua mãe Sara, quando esteve no Egito com Abraão. Então veja bem, a mesma situação agora vai o filho passar. Ao perceber as intenções dos filisteus, Isaac, como seu pai, mentiu, dizendo que era sua irmã. Quer dizer, agora essa é uma mentira mesmo. Quando Abraão falou que Sara era sua irmã, na verdade era sua meia irmã mesmo, né? Mas agora o mesmo problema está acontecendo com Isaac. Então as coisas se repetem. Às vezes a pessoa fala assim, a maldição hereditária. Na psicologia, a neurociência explica, nós somos seres sociais, comportamentais, e nós temos sempre a tendência de repetir comportamentos. Se a pessoa na igreja vê o pastor pregando, vê o pastor com o microfone na mão, aí o menino está em crescimento, ele quer pegar um microfone, ele quer fazer aquilo. Então é comportamental. Então, nós temos que tomar muito cuidado, por quê? Porque nós temos que educar as nossas crianças, não apenas no falar, mas instruí-las através do nosso agir. Então, ele teve esse medo, né? Da mesma forma que seu pai passou ali aquela aflição. E agora, mas não demorou para que Abimeleque, rei dos filisteus, descobrisse a verdade. Mentira é pecado, e todo pecado tem suas consequências. Jesus afirmou que o diabo é o pai da mentira, pois nele não há verdade. Então, o Senhor Jesus, ele nos instrui, né, a falarmos a verdade. Claro que você vai falar a verdade, você vai falar ela de maneira educada com a pessoa, de maneira a ajudar as pessoas, né? Sai para dizendo assim, irmão, vou te falar umas verdades, viu? Isso não, isso aí você tá querendo desabafar e arrumar encrenca com as pessoas, né? Dessa forma, né? Vós tende por pai o diabo e querer satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O próprio Jesus, então, nos dá essa instrução, né? Por isso quem está em Cristo não pode viver segundo a falsidade. Olha só, 2 Coríntios 5,17 versículo, nós temos que conhecer de cor salteado, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Parte 2, a inveja contra Isaac. A inveja dos filisteus. Os filisteus invejaram Isaac pela sua prosperidade, dominados pela cobiça. Encontrar água naquela região era como encontrar, né, um poço de petróleo na atualidade. Os filisteus entulharam todos os poços que Isaac cavava e encontrava água. Então começou a ter essa desavença, né? A inveja é algo muito danoso e faz com que o ser humano tenha ações perniciosas que causam grande prejuízo. As escrituras sagradas afirmam que ela é podridão dos ossos. Então a inveja é algo terrível. Nós não podemos deixar, né, sermos acometidos pela inveja. E se alguém tem inveja de nós e deseja o nosso mal, nós temos que estar sempre orando para que Deus tenha piedade das pessoas, porque Deus vai ser nosso protetor sempre, viu? O coração com saúde e vida da carne, é, mas a inveja é a podridão dos ossos. Coração alegre traz saúde, mas a inveja traz o que? Enfermidades até mesmo, viu? No item 2, abençoado por Deus, Isaac estava debaixo da proteção e bênção de Deus, por isso ninguém poderia detê-lo, por mais que tentassem. Houve muita contenda entre os pastores de Gerar com os pastores de Isaac, por isso um dos poços foi dado o nome de Ezeque. Ezeque significa poço da contenda. Imagina naquela época, achou um poço, eles iam entulhavam, Isaac começava no outro canto, ele achava outro poço, cavava, Deus era com ele, e nesse poço aqui essa contenda, né? Ezeque significa poço da contenda. Depois atribuíram outro poço, abriram outro poço, e houve mais discussão, por isso chamaram o poço de Sitna, que significa inimizade. Em seguida Deus abençoou Isaac e abriram mais um poço, e os filisteus não mais contenderam, e o chamaram de poço de Rebote, que tem o significado de
alargamento. Então, Deus, você vai perseverar. As pessoas que estão, né, tentando te prejudicar, de alguma forma, Deus vai o quê? Tratar com elas. Primeiramente, Deus quer mudar o cativeiro das pessoas, que as pessoas que pensam dessa forma são pessoas infelizes. Não é que Deus vai lá matar, castigar, não. Deus primeiro quer tratar, quer sarar o coração, mas o mal não vai te atingir. Mas a Bíblia deixa bem claro: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Porque aquela pessoa que deseja mal, o mal está com ela. É assim que funciona a lei da semeadura, né? No item 3, Isaac age com diplomacia diante da maldade dos vizinhos. Isaac, olha que inteligência de Isaac, né? Isaac age de forma diplomática, evitando confrontos por diversas vezes, abre mão dos postos que lhe pertenciam. Não é mais fácil abrir mão de bens e direitos adquiridos com esforço em favor de quem nada fez para obtê-los. Entretanto, para evitar disputas e contendas, o cristão muitas vezes, com a graça de Deus, né, ele deve abrir mão. Ah, pastor, mas é difícil. É claro que é difícil. A Bíblia diz assim, ó, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. E Paulo ainda fala mais. Paulo fala assim, é, como é que tem contenda entre os irmãos? Se vocês vão julgar os anjos, está lá em Apocalipse, né? Paulo fala assim, se vocês vão julgar os anjos, vocês não têm condições de julgar as causas nem entre vocês mesmos. Aí ele fala uma coisa muito difícil, que ele fala assim, por que você não abre mão então e você fica como perdedor nesse sentido, né? Então é difícil, irmãos, não é fácil, viu? A sua paz e sua saúde mental e de sua família não tem preço, vale muito mais do que isso, né? Se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, qual o conselho de Jesus? Vai com ele duas. Então, eu costumo dizer o seguinte nos meus estudos: irritado, se alguém estiver te irritando, na verdade eu sei que é difícil isso, mas é uma palavra dura, serve para mim também. Se alguém estiver te irritando, o culpado é você que está ficando irritado. Por quê? Porque a pessoa está te irritando porque é o que ela sabe fazer. Se você está ficando irritado, você está errado. Você deve fazer o quê? Trazer uma paz de Deus no seu coração, ver essa pessoa com outros olhos e orar por ela e não se irritar contra ela. Eu sei que é difícil, mas é um conselho da parte de Deus. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que chamara seu pai. Então, olha a inteligência desse homem, né? Sempre perseverando, sempre com diplomacia, não batia de frente. E por quê? Porque ele buscava a paz, ele buscava a paz. Então a palavra de Deus nos orienta, nós temos essa paz, buscarmos essa paz, por quê? Porque o príncipe da paz está conosco, o Espírito Santo habita em nosso coração. Parte 3 e última, Deus aparece a Isaac, no item 1, promessas para Isaac. Deus apareceu a Isaac e falou com ele pessoalmente, assim como fez com seu pai. Então o Senhor me fez 3 promessas maravilhosas. Diz assim, ó, não temas porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então Abraão já havia partido, por isso o Senhor tem um encontro pessoal com Isaac, para que soubesse, né, que continuaria sendo o alvo da bênção de Deus, da graça de Deus. A bênção do Senhor alcançaria Isaac e seus descendentes, e alcança até hoje. Israel está ali de pé, por um grande milagre, né? Israel é uma nação milenar, está ali, e interessante que na época que Jesus Cristo morreu, ele falou assim, cai sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos, então eles deixou de ser nação, eles ficaram quase 2000 anos sem ser nação, e voltou em 1948 agora, agora no ano de 1948 eles voltam a ser nação, através de uma resolução da ONU. Inclusive quem presidia essa reunião é um brasileiro, Oswaldo Aranha, por isso que o Brasil é tão abençoado, que Jesus Cristo falou, os te abençoarem serão abençoados. Deus promete multiplicar a descendência de Abraão, de Isaac, né? Por amor a Abraão, seu pai. Atualmente também, muitos filhos estão colhendo bênçãos. Por quê? Porque os seus pais eram servos de Deus, temiam a Deus, buscavam a Deus. Alguém diz assim, pastor, mas quando a pessoa morre, ela vai interceder? Não, quando a pessoa morre, ela vai para isso, porque a gente entende que todos os santos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, morreram em Cristo, com a esperança em Cristo, estão no paraíso aguardando a ressurreição. Eles não podem interceder, mas todas as orações deles estão diante de Deus. Ou seja, um familiar teu que era muito crente, partiu para a eternidade, na eternidade não vai orar por você, mas a oração que ele tinha aqui na terra, que ele orou por você, essa está diante de Deus. Entenda isso, tá bom? No item 2, Abimeleque faz um pacto com Isaac. Os filisteus de Gerar causaram muitos problemas a Isaac. Primeiro, entulhar todos os poços que Abraão houvera cavado, e todos foram reabertos por Isaac. Depois contenderam com Isaac pelos poços que mandou cavar, mas eles tiveram que reconhecer que a mão de Deus estava com Isaac. Eles viram que vão ser abençoados, foi melhor, é melhor fazer as pazes, fazer um pacto com esse homem, né? Havíamos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que disseram, haja agora juramento entre nós e ti, façamos concerto contigo. Então, eles tiveram essa inteligência, né, da parte de Deus, tocando em seus corações para fazer
esse pacto com Isaac, porque era indiscutível a presença de Deus com Isaac, a bênção de Deus sobre Isaac, a bênção de Deus sobre a nossa vida era indiscutível, porque pela paz de espírito. Ah, mas eu não tenho posse, eu não tenho bens, não adianta isso, não ter paz de espírito, nós temos a paz de espírito. No item 3, o posto de perceba. Logo após o pacto, o juramento entre Abimeleque e Isaac, os servos deste lhe trouxeram a boa nova de que havia achado água no poço que tinha cavado após a construção do altar. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinha cavado, disseram-lhe: temos achado água, e chamou Seba. Por isso, é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje, né? Seba, no hebraico, significa juramento. Esse último poço aberto pelos servos de Isaac foi denominado poço de juramento, ou seja, eles fizeram as pazes e aí Deus vem com essa bênção extraordinária sobre a vida deles, irmão. Quando pedimos perdão, quando fazemos as pazes, Deus vem com a bênção extraordinária sobre a nossa vida. Amém? Em conclusão, vimos nessa lição que, da mesma forma como Abraão, Isaac passou por várias provas em sua vida, enfrentou uma fome e foi em busca de socorro entre os filisteus. Contudo, assim como Deus esteve com seu pai, demonstrou que estava com ele e renovou as promessas feitas para a descendência do patriarca. Sua prosperidade despertou a inveja dos filisteus e eles, com maldade sem limites, né, entulharam todos os postos que seu pai houvera aberto e que era por direito, mas ele os reabriu, dando-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes dera, e Deus continuou abençoando grandemente, confirmando que ele era o herdeiro das promessas. Então Deus é um Deus que confirma as bênçãos, confirma as promessas sobre as nossas vidas, amém? Então Abraão, ao descer no Egito, errou, Isaac não desceu para o Egito, que Deus falou para ele não descer, mas ali entre os filisteus, né, houve o mesmo erro quando ali o rei dos filisteus perguntou sobre a sua esposa, mas Deus o guardou e o livrou, né, de um perigo maior ali. Então Deus está sempre nos livrando, nos guardando, irmãos, mas nós devemos tomar decisões segundo a vontade de Deus. Para quê? Porque há lutas eu costumo dizer que há lutas e há provas, né? A luta é aquilo que nós buscamos com a nossa própria mão, e a prova é aquela dificuldade que vem da parte de Deus para nos provar, com a permissão dele, é claro, para que a gente possa sair mais crente, né? Mais sábios do outro lado e mais experientes, amém? Pergunta número 1, Abraão foi para o Egito devido à fome, mas Isaac devia fazer o mesmo? A resposta é não. Por quê? Porque Deus apareceu a ele e disse para ele não descer para o Egito. Pergunta 2, onde Isaac habitou para fugir da fome? Ele habitou na terra de Gerar, terra do rei Abimeleque, rei dos filisteus. Pergunta 3, o que Isaac disse a Abimeleque a respeito de Rebeca? Ele mentiu, né? Disse que era sua irmã. Então houve a mesma dificuldade que houve com Abraão, mas Deus o guardou de um mal maior. Pergunta 4, o que a inveja dos filisteus levou a fazer contra Isaac? Levou a atacar Isaac, né? Entulhando seus postos, a inveja, a inveja. A inveja que o camarada vai lá, fura o seu pneu, estraga seu carro, em vez dele ter um, não é que estraga que você tem. A inveja é terrível, que Deus nos livre disso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Qual o significado do nome do posto de Seba? Seba no hebraico significa juramentos, era de um acordo, e o Senhor naquele mesmo dia os abençoou. Então, quando nós fazemos as pazes, pedimos perdão, a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Amém. Deus abençoe você e a sua família, e até a próxima aula.